Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos permitiu estarmos mais uma vez reunidos ao redor da sua palavra. É certo que não juntos em um único lugar, mas cada um reunido em seu lar, junto com sua família ou até mesmo sozinho, para ouvirmos a voz do nosso Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra, da sua maravilhosa palavra. Que nós possamos dar importância à igreja. Falo para mim, falo para todos nós. Mas importância porque muitos irmãos nossos gostariam de poder ter estudos como esse, de poder ouvir a palavra de Deus de uma forma livre, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, sem nenhuma perseguição. Então, que como servos do nosso Senhor, como pessoas que dizemos que amamos ao nosso Deus e somos servos dele, que possamos dar a real importância para ouvir a sua palavra. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, Tu és inigualável, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é misericordioso. O Senhor nos provê a Tua palavra. O Senhor fala conosco que somos seres tão pequenos, Pai. Nós pedimos para que mais uma vez o Senhor conduza esse estudo, para que o Senhor me use para a Tua glória, Senhor. Que tudo aquilo que eu fale, que venha de Ti e não de mim, Senhor. Que seja a Tua palavra lida, a Tua palavra pregada, que transforme o meu e o coração de toda a Tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, que os nossos corações sejam uma terra fértil para a semente que é a Tua palavra, Pai, e que venha a frutificar, para que não sejamos apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ouvir, ajuda-nos a falar e ajuda-nos a entender, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. O bloco que nós vamos estudar no estudo de hoje, na minha Bíblia está escrito: Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. Um texto bastante conhecido. Na minha versão, vai do versículo 35 até o versículo 38. Então vamos ler o primeiro versículo desse bloco, que nos diz assim, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse versículo, esse pequeno versículo, ele pode ser entendido de duas formas. Ele pode ser entendido como uma introdução do capítulo 10, porque no capítulo 10 o que nós vamos ver é Mateus nos dizendo: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, no próximo capítulo, Jesus vai capacitar os discípulos a fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, pode-se entender como uma introdução ao capítulo 10 ou como um resumo de tudo que foi feito até aqui. E interessante é que esse mesmo versículo, como está sendo descrito para nós no versículo 35, se nós voltarmos alguns capítulos antes, até o capítulo 4, versículo 23, nós vamos ver que está escrito assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou seja, é exatamente do mesmo jeito. Está descrito aqui no capítulo 9, estava descrito lá no capítulo 4. É interessante vermos o mesmo Jesus que começou. Sim, nós sabemos que o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7, eles aconteceram em um único dia. Nós levamos meses para estudá-los, bloco por bloco, mas ele aconteceu em um único dia. E sabemos que não se passou, não teve um longo período de tempo, de lá do capítulo 4 até aqui o capítulo 9. Mas é interessante vermos isso como Mateus descreve para nós. Porque Jesus ele praticou, então, antes de subir ao monte, ensinou o que praticava e praticou aquilo que ensinou. Ou seja, ele fez, mostrou o que e como fazer e desceu do monte para fazer novamente, para fazer mais uma vez. É interessante que no versículo seguinte, aqui do nosso bloco, no versículo 36, Mateus descreve que, vendo ele, no caso, vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o panorama de Jesus. Esse era o dia a dia de Jesus.
não 10, não 20, não 30 pessoas, mas sempre uma multidão ao redor dele, uma multidão aflita, uma multidão necessitada, uma multidão que clamava a ele. Não foi assim com Jairo? Nós nem vamos voltar tanto, porque cada bloco que voltarmos, nós vamos ter pessoas clamando por Jesus. Não foi assim com Jairo? O pedido de um chefe, de um pai desesperado, até aquele que podia trazer a cura para sua filha, que podia salvar a sua filha. Não foi isso com a cura da mulher do fluxo de sangue? Sim, ela não falou nenhuma palavra, mas o ato de tocar na orla das vestes de Jesus era um clamor não verbal, não saiu voz, mas o clamor podemos ver. Ela esticar a mão para tocar a orla das vestes de Jesus, era ela dizendo: Jesus, me ajuda, socorro. Não foi assim com os dois cegos que nós vimos alguns blocos anteriores, quando ambos diz Mateus que clamam a Jesus: tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós. Não foi assim com a cura de um mundo endemoniado? Ele mesmo não clamou a Jesus, mas Mateus vai dizer que foi-lhe trazido, ou seja, levaram esse mundo endemoniado até Jesus. Então essa pessoa que o levou clamou a Jesus para que ele expelisse. De fato, essa era a panorâmica. O interessante é que se nós voltarmos para o capítulo 4, mais uma vez, para lermos o versículo 23 e 24, nós vamos ver. O 23 que nós vimos, né, que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aí o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O mesmo panorama, desde o começo até aqui. O interessante é que essa frase, ela também é, aqui do versículo 36, ela também é repetida em outra situação. Em Marcos capítulo 6, versículo 34, nós vamos ver Marcos nos descrevendo que, ao desembarcar, viu Jesus uma multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, nós vemos aqui a mesma frase, Jesus se compadecendo das multidões porque eram como ovelhas que não têm pastor. E essa situação em específico, ela é a primeira multiplicação de pães e peixes, descrito tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas e como em João. Só que lá e aqui, é porque aqui aconteceu antes, nós temos uma atitude diferente. Lá, o que foi que aconteceu? Jesus os ensina. Jesus está ensinando e aí, ao cair da tarde, os discípulos dizem que já estava ficando tarde, que era para Jesus dispersar a multidão, porque aquele lugar era um lugar deserto. E assim, aquela multidão, aquelas pessoas, poderiam comprar algo para comer no caminho. Mas Jesus diz não e pede para que eles se assentem, como nós sabemos, ele multiplica ali os pães, ele multiplica ali os peixes. Só que aqui ele não faz isso. Só que aqui ele não ensina até tarde para que isso aconteça. Sabemos, é um lugar diferente, é uma situação diferente. Mas o que é que eu quero trazer com isso? É que não era só disso que as multidões careciam. Não era entenda com apenas. Não era apenas a cura. Não era apenas o expulsar demônios de alguém. Na multidão, nós encontramos sempre dois tipos de pessoas. Nós encontramos aquelas que estavam necessitando de Jesus e aquelas que estavam necessitando do que ele poderia oferecer. Quer que eu exemplifique? Eu irei. A primeira situação, o primeiro tipo de pessoa, são as pessoas que necessitavam de Jesus. São as pessoas igual um leproso, descrito para nós lá em Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 até o 19. Qual é a situação ali? Enquanto Jesus estava andando, 10 leprosos, eles clamam a Jesus para que ele tivesse compaixão deles. No caso, eles estavam pedindo a cura. E Jesus vai e os cura. Porém, nós vamos ver no texto que aqueles 10 leprosos que foram curados, 9 ficaram por lá mesmo. E apenas um voltou para glorificar, para agradecer, para adorar a Jesus. Então essas pessoas eram esse leproso. Porque nós sabemos qual era a situação de um leproso.
naquela época. Ele não era nem tratado como um ser humano. Ele era totalmente excluído de qualquer relação social, seja com seu vizinho, seja com sua família, seja com a sua parentela. Então, antes de voltar à sua vida normal, aquele leproso curado voltou aos pés de Cristo. E qual é o outro tipo de pessoa? São as pessoas que necessitavam daquilo que Jesus podia oferecer. Eram os outros 9 leprosos que necessitavam, ou no caso achavam que necessitavam apenas da cura, apenas do expulsar de demônios. Era apenas aquilo que eles queriam e seguiam Jesus apenas por isso. E provavelmente muitos, depois que eram curados, depois que tinham ali o espírito, o demônio expulso do seu corpo, provavelmente voltavam para as suas vidas normais. Mas aí a seguir, no versículo 37, Mateus vai nos dizer, isso é uma coisa interessante, que e então se dirigiu a seus discípulos. Guardem isso, eu vou frisar muito. Se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tá bom. De novo, ele se dirigiu aos seus discípulos. Jesus, de acordo com Mateus, não falou para a multidão, não soltou ao vento. Ele não falou e pensou, quem escutar, escutou, quem pegar, pegou. Não, aos seus discípulos. E por que isso é importante? Pelo que ele vai dizer no versículo seguinte, que é: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não é que não tinham trabalhadores presentes, mas faltavam. Primeiro, serem chamados, serem convocados. Segundo, serem capacitados, que é justamente o que vai acontecer no versículo seguinte, versículo 1 do capítulo 10, que diz que Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém, igreja? E o que é que nós podemos aprender com isso que acabamos de ver? Quais lições Deus traz para nós no estudo de hoje? Bom, a primeira lição que eu vejo a partir desse texto é: não podemos regredir. Não podemos regredir. Nós vimos que tanto o versículo 35 e o versículo 36 tem muita semelhança com o versículo 23 e 24, lá do capítulo 4, no comecinho do ministério de Jesus. Isso quer dizer que ele manteve uma constância. Claro, ele não manteve uma constância apenas nesses capítulos, mas do começo até o final do seu ministério, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Geralmente nós nos lembramos muito de épocas passadas. Geralmente nós lembramos épocas em que orávamos mais, em que tínhamos mais vontade de ir à igreja, ao culto, de estar na casa do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de louvar ao Senhor, de glorificar o seu santo nome. E nós falamos frases como: nossa, como era bom aquele tempo. Nossa, como eu queria que voltasse como era. E quando nós fazemos isso, o que nós deveríamos pensar é: ok, se nós estamos pensando assim é porque algo mudou. Mas o que mudou? O que foi que mudou? Porque de fato, o Deus que estava conosco naquela época é o mesmo Deus de hoje, amém? Então, fui eu que mudei. Talvez fui eu que que comecei a orar menos, jejuar menos, dar menos importância ao devocional diário. Porque parece que quanto mais tempo nós temos, e claro, isso não é unânime, eu estou generalizando, mas parece que quanto mais tempo de caminhada cristã nós temos, parece que nós nos acostumamos. Tá bom aqui, eu não preciso de mais. Vou estacionar aqui porque eu estou confortável. Quando na verdade a experiência da fé cristã deveria elevar a nossa fé. Por quê? Porque estamos há mais tempo lutando, estamos há mais tempo buscando, estamos há mais tempo glorificando e aprendendo um pouco mais do nosso Deus. É como Josué disse no capítulo 3. Disse Josué ao povo: santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E qual é o pulo do gato que o pastor trouxe para nós? É santificai-vos, abre parênteses, hoje, fecha parênteses. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu posso, igreja, ter jejuado um mês inteiro, um dia por mês. Posso ter jejuado 30 dias. Claro que não os 30 dias sem comer ou beber, tirando uma refeição por dia, é isso que eu quero dizer. Então eu jejuei todos os dias durante 30 dias. Ok, massa, bênção, mas e amanhã? Esse jejum não vai substituir a minha busca de amanhã, assim como a busca de hoje não substitui a de amanhã. Não é como se eu tivesse uma caixinha de buscar ao Senhor que eu deixasse cheia, aí amanhã eu não preciso buscar porque tá cheia aqui, tá cheia. Então só eu abrir essa caixinha que tá tudo certo. Não. Tá bom, talvez hoje eu não busque ao Senhor tanto quanto eu busquei ontem. Que fui resolver uma coisa aqui, uma coisa ali, lá embaixo, cheguei tarde, cheguei cansado. Vou buscar ao Senhor no devocional diário, mas talvez não busque tanto quanto ontem. Por quê? Porque talvez ontem eu tive o dia de folga, foi mais tranquilo no meu trabalho, eu tive mais tempo. Mas o importante é não deixar a peteca cair, como diz o pastor. Não deixar a peteca cair. Manter uma constância. Ah, Eric, qual é o segredo? Eu poderia chegar e dizer que o segredo é você comer da acerola que eu tenho aqui no quintal. Isso, essa acerola não vem daqui, essa acerola é sobrenatural. Não. O pulo do gato, o segredo é oração, jejum e leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Mantendo o nosso tripé, praticando o nosso tripé da fé, nós vamos conseguir manter uma constância. Nós não vamos regredir. E se todos os dias nós buscarmos ao Senhor, se nós orarmos, se nós lermos a sua Bíblia e jejuarmos, em vez de regredirmos, nós iremos avançar dia após dia no crescimento que vem dele. Então, nós não podemos regredir. Segunda aplicação, a maior necessidade humana. De fato, nós podemos fazer várias ações sociais. E de fato nós fazemos, como o projeto Pão e Peixe, que nós temos na nossa igreja. E nós poderíamos até, sabendo de uma pessoa enferma naquela região que não conhece ao Senhor, e nos juntarmos em oração para clamar por cura por essa pessoa até ser curada. Mas nós precisamos sempre lembrar, e eu quero que vocês me entendam, que da maior necessidade humana. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas usam os prazeres desse mundo para fugir de uma pergunta. Fugir de uma pergunta? Qual a pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Por que eu nasci? Por que eu fui colocado aqui? O que é para eu fazer? Um universo tão gigantesco, um planeta tão grande, com bilhões de pessoas, o que eu estou fazendo aqui? E essas pessoas vão buscar lá fora. Mas lembra o que o Júnior falou no domingo? Não há nada lá fora, igreja. Não há nada lá fora. Mas essas pessoas continuaram procurando lá. Por quê? Porque não sabem onde procurar. E é aí que nós entramos. Porque se elas procuram lá, nós devemos procurá-las lá também. Procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas lembremos que nós também podemos ser as ovelhas. Como assim? Versículo 16 do capítulo 10. Está escrito, palavras de Jesus aos discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, nós somos chamados para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas nós também podemos ser ovelhas enviadas para o meio de lobos. E é por isso que não podemos regredir. É por isso que não podemos parar. É por isso que não podemos estacionar. É por isso que nós precisamos amadurecer e buscar dia após dia. Porque essas pessoas, elas não vão regredir e buscar algo lá fora. E nós não podemos regredir e buscar a Deus
para assim poder buscá-las também, a partir do amor que o nosso Deus tem por elas. Sentimos esse mesmo amor e também com o poder vindo do Espírito Santo. Então, segunda aplicação, a maior necessidade humana. A terceira e última aplicação é que aos trabalhadores, Jesus diz, rogai por mais trabalhadores. Então, Jesus aqui, ele nos dá um direcionamento certo. Rogai, orai por trabalhadores. Orai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas enquanto você está orando, ouça. Por quê? Porque, frisando, Jesus disse no versículo 37, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele falou para os discípulos. E por que isso é tão importante? Porque quando Jesus olha para os discípulos e fala isso, é como se ele dissesse, orem para que Deus os prepare para isso. Por quê? Porque a partir do capítulo seguinte, como nós vimos, Jesus irá chamá-los. Jesus irá achar os trabalhadores. Jesus irá dar autoridade. Jesus irá capacitá-los. E Jesus irá os enviar como ovelhas para o meio de lobos. Então Jesus fala isso para aqueles que, versículos à frente, seriam os trabalhadores. Então, enquanto eu oro para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara, para fazer a sua obra, eu posso ser um deles. Enquanto eu oro para que Deus levante mais dirigentes de culto, mais pregadores e mais pregadoras, eu posso ser esse trabalhador que Deus irá chamar. Enquanto eu oro para que Deus levante mais ministros de louvores, eu posso ser esse trabalhador. Enquanto eu oro para que a obra de Deus cresça, eu posso ser o trabalhador que ajudará essa obra a crescer. Enquanto Jesus me diz, no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, no próximo versículo ou no próximo capítulo, eu posso ser chamado para ser um desses trabalhadores. Deus, igreja, Ele tem nos chamado, todos nós, aqueles que pregam, aqueles que ministram, aqueles que ouvem. Ele tem nos chamado para praticar o que lemos, o que ouvimos e o que pregamos. Ele tem nos chamado para descer do monte e também para trabalharmos na sua obra. E como diz a palavra do nosso Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, só para lembrar, o que aprendemos no estudo de hoje é que, primeiro, não podemos regredir. Precisamos, igreja, manter uma constância. Nós precisamos buscar cada vez mais e amadurecer na fé. Segundo, é a maior necessidade humana, que é a cura espiritual. Nós não vamos deixar de fazer ação social, nós não vamos deixar de ajudar, mas devemos lembrar a maior necessidade humana, da cura espiritual. E a terceira e última é que aos trabalhadores, Jesus diz, rogai por mais trabalhadores. Ore para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara, mas lembre que nos próximos versículos, no próximo capítulo, você pode ser esse trabalhador chamado e capacitado pelo nosso Deus. Amém, igreja? Que Deus, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra em nossas vidas.